a gente se conecta, um novo amanhecer, energia que liberta, pro corpo florescer. Conversas que inspiram, no fundo do coração. Saúde em cada giro como uma canção. Saúde energética, a alma vai brilhar. Nas ondas do podcast, eu encontro meu lugar. Relaxo e me encontro no som da vibração. Palavras que envolvem, serenam a emoção. Cada história uma jornada, por dentro do ser. Caminho que eu trilho, a vida renascer. Saúde energética, a alma vai brilhar. Nas ondas do podcast, eu encontro meu lugar. Conversas que inspiram, no fundo do coração. Saúde em cada giro como uma canção. Saúde energética, a alma vai brilhar. Nas ondas do podcast, eu encontro meu lugar. Comandos mentais, como que isso pode interferir ou até contribuir na sua vida, não é mesmo? É como que esse movimento de frequenciamento, você se conectar em outras dimensões, inclusive com a família galáctea dos arcturianos, não é? Então perceba aí, ó, como as emoções nessa experiência humana chamada vida pode reverberar e transformar ou impedir a sua vida de acessar as infinitas possibilidades. Para esse assunto mais do que expansivo, não é? A gente recebe aqui com muita honra, muita gratidão a Daniela Buffon. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Tudo bom? Boa tarde ao público. E que abertura linda. O Rafa tem uns textos que só ele consegue. Só ele consegue, né? Muito inspirado. E ó, ninguém lê nada, é tudo assim, ele vai fazendo tudo no ao vivo. Ai, adorei. Eu estou muito feliz de estar aqui, Rafa. Não, gratidão. Maravilha, Direto gratidão. de BC, né? Balneário Camboriú, a Dani veio. Irmã da Suzy, né? Já deixamos Maravilhosa aqui Suzy. um grande beijo para Suzy Mariá. Inclusive já pode voltar, né, Suzy, vir novamente aqui para transbordar toda essa essência. E hoje, né, bora lá expandir e perceber como que as emoções, né, interferem e como mudar isso através dos comandos, né, mentais com a família arcturiana, né, que eu também tenho um pezinho lá, não O é? Rafa também é arcturiano, né? Olha só, olha por acaso. Não é? Meu nome é Rafa Macedo, estou aqui com o Pércio Toledo, no Saúde Energética, trazendo e transbordando mais saúde física, mental, emocional e espiritual no seu dia a dia. E como vocês sabem, a gente começa o podcast com a pergunta: Dani, o que é saúde para você? Então, como de formação eu sou farmacêutica, eu sempre aprendi que, pela Organização Mundial da Saúde, saúde é um bem-estar físico, mental e social. Mas eu, Daniela, enquanto terapeuta e espiritualista, penso que não é só isso, que é manter o equilíbrio e estar em paz com tudo isso. Porque a gente não vai estar bem o tempo inteiro. Então, um dia a cabeça vai estar doendo, outro dia você vai estar chateado. E a gente chegar num equilíbrio e estar em paz, porque sabe que vai dar a volta e vai ficar tudo bem. Né? Não vai durar para sempre. Para mim é isso. Sensacional. Muito bom. Ou seja, né, paz de espírito, paz fisicamente, né, falando paz numa totalidade, né, com a palavrinha mágica, não é, Pércio? Equilíbrio. Equilíbrio, a gente fala muito harmonia. sobre equilíbrio. Exatamente, exatamente. E já deixo o convite para você se inscrever no canal, deixar seu joinha e compartilhar esse episódio, né? Afinal, você também faz parte desse movimento. E falando sobre saúde, deixo o recado aqui da Leve em Saúde.
Conheça a Leven Saúde, onde a medicina de ponta e alta tecnologia estão ao alcance de todos. Na Leven Saúde, focamos em relações, recuperações, saúde e qualidade de vida. Oferecemos diversos exames especializados, como colonoscopia e endoscopia, garantindo um atendimento moderno, de qualidade e acessível. Estamos sempre prontos para atender suas necessidades, desejos e preferências particulares. Entre em contato pelo WhatsApp 11 96407-4420. Mais saúde pra você no seu dia a dia. E bora lá, Dani, como que você, né, você acabou de falar, né, que você é farmacêutica de formação, e como que você chegou em todo esse universo, né, dos comandos mentais, dos arcturianos, das emoções? Então, eu já sou farmacêutica há mais de 25 anos, mas eu acompanho a Suzy há mais de 30 anos. Venho de uma formação católica, mas um dia fiquei pensando, será que eu quero isso tudo? E aí, como teve a oportunidade de eu começar a estudar com a Suzy, fui ficando, tem mais de 30 anos que eu tô ficando. Conheço essa história aqui. Eu né? também fui ficando aqui Você nessa também? cadeira, tô até aqui, ó, 140 episódios, tô aqui, Olha. fui ficando. E aí foi uma transformação, né? E é um caminho sem volta. Sim. E amei tudo que eu fui aprendendo. E naquela época, foi em 93, não tinha o que tem hoje de internet, não era fácil. Então a gente estudava diretamente com os mestres, que ou a Suzy que incorporava, ou outro médium que incorporava, nosso mestre Porteira, que é um mestre andromedano, que a gente não sabia fazer nenhuma pergunta sobre isso, a gente só sabia isso, que ele é andromedano. E agora o médium já faleceu, não temos mais essa incorporação. Mas comecei assim, aí fui estudando. Então, paralelo à farmácia, sempre fui espiritualista, desde aquela época. E sempre estudei muito, porque para estar dentro de um centro espírita, tem que estudar muito para poder praticar. Então, isso veio paralelo. E um belo dia, uns quase 3 anos atrás, eu estava no centro e falei, né, pensei assim, mestre, como que eu posso melhorar? Porque há 30 anos que eu faço o mesmo atendimento, com frequenciamento, com os atendimentos que eu faço lá na casa. O que eu posso trazer a mais? E daí, do nada atuando, começou a surgir nas minhas redes sociais muitos cursos que me chamaram a atenção. Eu comecei a fazer vários. E não contei pra ninguém, fiquei na minha. E aí, a Suzy assim, ai, tô com umas ideias. Aí a Suzy irmã, né? Não a Suzy Miami. Irmã, eu tô com a agenda tão cheia, eu preciso de um terapeuta pra me ajudar. Como que eu poderia fazer? Eu olhei ela, eu tô assim, eu tô fazendo tantos cursos, Fiz uns né? cursos diferentes aqui, quem Isso. sabe. Daí ela, como nunca pensei em você? Eu falei, mas eu também nunca transmiti nenhuma vontade, né? E aí tudo foi se encaixando. Aí a gente começou a alinhar, e aí isso aflorou tanto no meu coração que eu desisti da farmácia. Desisti não, eu encerrei o ciclo. De farmácia, vendi minha farmácia e estou só com as terapias. E estou muito feliz. Foi um ciclo encerrado mesmo. E aí, fazendo cursos, onde eu cheguei no Causa Raiz, que é o nome do método que eu uso, com os comandos mentais. São comandos arcturianos, então foi com outra professora, não é com a Suzy, que ela canalizou dos arcturianos. E aí eu fui aprofundando e fiz uma vivência chamada Stargate. Nessa vivência foi meu primeiro contato. Uau. Stargate é uma vivência, existe esse lugar com esse nome lá nos Estados Unidos, eu não lembro agora o nome certo assim do local, mas tem como fazer presencialmente essa vivência lá. E a minha professora é a única brasileira que faz essa vivência aqui no Brasil, que tem autorização. Eu fiz a vivência, curiosa, né, sabendo que vai acontecer nisso aí, não sabia como ia ser. E essa vivência são muitas meditações onde vem muitos seres. E como eu tenho bastante experiência em estar numa meditação guiada, devido aos estudos junto com a Suzy, que o nosso mestre faz direto, então pra mim é tranquilo estar numa meditação guiada e eu consegui visualizar e realmente fazer a viagem astral. E aí no que ela começou a abrir, eu já tava lá no Stargate, lá nos Estados Unidos. Rapidinho. É uma pirâmide, tava embaixo da pirâmide e começaram a vir os seres. E aí foi meu primeiro contato com os arcturianos. São 7 dias. No segundo dia eu já fui pra nave com eles e assim tem sido já uns 2 Foi anos. um reencontro, né, que eu falo, um reencontro, não é? Que num primeiro momento parece novidade, mas depois a gente vai ver que... Só é diferente, né? Uma só não lembrava. reconexão com a família. Foi muito bacana. Então, de lá pra cá, tá bem afinada essa conexão. Então, eu consigo me comunicar, coisa que achei que nunca na vida eu ia conseguir. Quem sou eu? Pra ter telepatia com algum ser. Então, eles me levam pra nave. Eu pude aprofundar os estudos que eu tive aqui, em escolas aqui na Terra. Mas eles lá me aprofundam. E eles são, assim, bastante exigentes.
Eu tenho que estudar bastante aqui para chegar lá e eles poderem aprofundar. Então, não é uma coisa assim, nossa, você aprendeu geometria sagrada, pronto. Não. Então, eu trabalho também com geometria sagrada arcturiana, que também aprendi aqui num curso. E aí, eles me levaram na nave e me mostraram de onde que vem, como que eu faço. Passei por uma iniciação para poder atuar com as geometrias, que são fantásticas, uso muito na minha terapia. E aí eles vão me ensinando, e cada vez mais isso vai, né, uma bola de neve. Vai estudando e vai aprendendo, e tem sido muito bacana. E a gente acaba criando o nosso próprio método, né? Então, eu aprendi esse método, eu aplico. Mas aí eu aprendi geometria sagrada, achei bacana, coloquei junto. Aí eu aprendi sobre as câmaras arcturianas, coloco junto. O frequenciamento, que sempre trabalhei com a Suzy. Então, assim, a gente cria o nosso próprio método, né? Então, meu método é esse. Eu trabalho os comandos mentais, eu trabalho geometria, eu trabalho câmara e trabalho frequenciamento. Tudo Por hora. por hora. Mais pra frente vai ter mais. É, né? Você vai complementando aí. Nunca paro, eu tô sempre estudando, sempre estudando. É isso, eu falo, somos grandes aprendedores, não é? Sim, Sempre aprendendo, expandindo, transbordando. Inclusive, daqui a pouquinho, vamos ter aí uma prática, né, uma vivência com os comandos mentais arcturianos, né, para você poder expandir ainda mais, né? Fazer talvez uma limpeza, uma liberação emocional aí que esteja te impedindo de fluir com mais leveza, ter mais saúde energética no seu dia a dia, que esse é o objetivo, né? Esse é o objetivo. Eu falo, viver leve e divertido. Senão, tipo, não... E eu já tô curioso pra conhecer, sabe? Essa vivência aí. Deve ser bem legal. Então, já compartilhe com alguém que você queira fazer essa vivência também, né? Afinal, lembra, quando a maré sobe, não sobe só um barco, todos sobem juntos. Então, bora compartilhar para que mais pessoas tenham acesso, né, a todo esse movimento de expansão de consciência, ou seja, de ampliação de percepção nessa experiência humana chamada vida, não é? E as geometrias sagradas, como que funciona? Tá, as geometrias, então, são formas básicas, então triângulo, círculo, quadrado, mas que juntos formam um outro elemento que fica muito mais fácil a comunicação, porque eles não falam português, né? E aí, tendo esse símbolo, e cada símbolo vai ter um significado. Um é para cura das emoções, um é para limpeza energética, outro é para proteção. Então, são 28 símbolos que foram canalizados por um brasileiro chamado Clarindo Melquisedeque, ele que canalizou, para a gente poder aplicar essas geometrias, é só em curso e com iniciação. Então, às vezes me perguntam se tem livros, então não tem, é só através dos cursos e daí com iniciação para poder aplicar. E depois que eu fiz essa iniciação, que daí eu fui para a nave e vi mais ainda sobre as geometrias. Elas são lindas lá na nave, são lindas. É assim, são de cristal, não tem como explicar, são de cristal, mas são bem das formas que o Clarindo canalizou. E aí quando eu ativo em algum cliente, elas começam a brilhar e emanar aquela energia. Então eu uso muito durante os comandos, principalmente para cura emocional, para cura da criança interior e para limpeza energética. E eu costumo dizer que eu não levanto sem as minhas geometrias, né? Então eu acordo, faço todo dia limpeza e proteção. Então, e quando vou dormir também. Isso quer dizer que eu tô blindada? Não. Ninguém tá, né? Só ajuda, Só né? Só ajuda. Não resolve. Né? Não é pra gente não fica um super-humano, um super-herói, mas ajuda muito, porque senão, se a gente não fizer nada, a nossa energia cai, a gente até levanta bem, mas quando vê, tá com a vibração lá embaixo. Drenando, né, a energia. E assim, você tem que estar se observando. Às vezes eu acordei bem e não fiz nada, né? Deu preguiça, falei, não fiz nada. E fui caminhar na praia, já que eu moro num lugar litorâneo. Fui caminhar e de repente a energia foi caindo e eu comecei a ter vontade de chorar. Mas eu tava tão bem, o que aconteceu? Já sentei no banquinho, já comecei a fazer as técnicas que eu conheço, já melhorei. A gente tem que estar atento, porque nossa vibração cai muito rápido. Exatamente, eu comento aqui, vocês perceberam as sábias palavras aqui da Dani, não é? Tá tudo bem, tá? Às vezes se sentir triste, angustiado. Ninguém é 100% feliz e tá tudo ótimo. Né? Estamos na experiência humana chamada vida, mas a questão é estar consciente e se perceber nesse movimento. Pega lá, né? A energia caiu aqui, o que eu posso fazer? Vamos aplica resolver, aí a né? técnica, busque ajuda sempre, você não está sozinho. Isso não mesmo, é? então se a gente que conhece técnicas, usa, né? Mas às vezes nem sempre a gente dá conta sozinho. E não é humilhação nenhuma pedir ajuda. Então vai no centro, pega um passe, vai em algum templo que agrada, ouvir uma palavra. O nosso mestre costuma dizer que o atendimento começa no acolhimento, né? Na recepção.
Aí o médium que tá lá recebendo, se ele tá sorridente, te recebe bem, já começou ali, né? Às vezes é só Sim, isso a que energia a gente precisa. não mente, né? Dá pra Não, perceber, Dá né? pra perceber. Então, e a gente não tá sozinho. Então, e daí, se nem assim, aí pega uma terapia, vai atrás, mas não dá pra não fazer nada. Né? Tem tantas Sim. ferramentas bacanas. hoje em dia. Exato. Sim. E ao contrário também, né? Olha só que a Dani comentou. Um sorriso, por exemplo, né? Na rua, você dá um bom dia, uma boa tarde ali. Por que não? Você pode estar transformando a vida de alguém, não é? Isso mesmo. Um sorriso, olha que coisa. Já é uma ferramenta incrível para você aplicar na vida, não só, né, para você mesmo, mas para os outros, para você contribuir no seu bairro, na sua empresa onde você trabalha, na escola dos seus filhos, não Sim, é? que a gente é influenciado 100% do tempo. Então, seja uma boa influência, né? Um simples sorriso, aí tá no trânsito, né? Gentileza gera gentileza, não custa nada. E se todo mundo fizer a sua partezinha, vai ficar tão melhor, né? Exato. Esses dias eu falei na mentoria lá da comunidade, acorda, faz a meditação e coisa e tal. A Dani falou, né, do trânsito, por isso que eu me lembrei. Acorda, faz a meditação, aí pega o carro, vai pro trabalho, aí já briga no trânsito. Já sai xingando ou todo briga mundo. com o motorista do ônibus, no metrô, seja onde for. Mas o que adiantou fazer uma meditação ou qualquer coisa ali? Não é? tava no momento presente, né? Aquela coisa, né? Fazer por fazer também não resolve nada, né? Exato. Só fez, né? Não internalizou. E os comandos são a mesma coisa, não vai ter um milagre depois que a gente aplicou os comandos. É um trabalho em equipe, eu faço os comandos, o cliente vai ouvir, vai fazer o que eu determinar para ele fazer. Uma egrégora que me ajuda, essa egrégora arcturiana vai fazer a parte dele, mas o cliente tem que fazer a parte dele, né? Se manter elevado, ter bons pensamentos, não ficar só reclamando, só, né? Se só reclamar, e também a gente faz a nossa parte, não vai resolver. Aí reclama de novo. É um treinamento. É igual academia, né? Você Academia. não vai e chega bombado logo de cara, né? Tem Não. todo um treinamento. E, né, uma disciplina, vai levar um tempo. E qualquer terapia é assim, mas os comandos não são diferentes, mas dá aquele empurrão, né? Já é Ajuda muito, né? Ajuda muito, é um primeiro passo. E eu levei, assim, perdi uns 6 anos da minha vida com depressão profunda. Com depressão, mesmo o que me mantinha em pé era a minha espiritualidade, mas assim, eu tinha pena de mim, tava naquela fase que, ó Deus, ó vida, ó céus, né, por que comigo? Aí eu queria morrer, quero morrer, Deus me leva, mas não queria me matar. Suicidar não está na genética da minha família, mas também não queria ficar aqui, me leva de uma vez, né, que demora. Mas eu lembrei de um caso que aconteceu na casa de geração há uns 30 anos atrás. A pessoa, ela sempre autorizou a gente contar. Ela chegou e falou assim, eu quero deixar de existir. Não quero mais viver, o quadro não tá bom lá em casa, meu filho tá preso, tem uma filha pequenina, não tem emprego, não quero ir. Aí o mestre assim, olha, cuida com o que você fala, você tá numa casa de oração, eu não tenho poder sobre isso, mas cuidado, né? Ela, não, eu tenho certeza, pode me levar. Em 6 meses, essa mulher morreu de câncer de garganta. Arrependidíssima. Então, agora eu não quero ir, quem vai cuidar da minha filha, quem vai visitar meu filho na cadeia dele. Agora eu não posso fazer mais nada. O poder das palavras. Na hora que você é? pediu, você não... Ela foi firme, né? Ela não, eu quero, eu arco com a consequência. Então tem que cuidar muito com o que pensa e com o que pede, né? Com o amor que a gente põe naquele pedido ou raiva, porque vai acontecer. Então aí a gente cuida muito com os comandos mentais, a pensar sempre positivo, a tá sempre buscando estar cada vez melhor. E daí, como eu cheguei nessa fase de pedir, eu lembrei dessa história. Eu falei, não, eu não quero ser igual a essa mulher. Daí nunca mais falei isso, pedi desculpa, não. Vou fazer diferente, né? Daí eu olhei no espelho e vamos viver e vamos viver bem, né? O que tá te causando isso? Daí eu sabia a causa, tenho o que fazer? Não. Então, bola pra frente, né? Mas daí, eu não tinha amigos, eu não sabia o que fazer. E agora? Como que eu vivo de novo? Tive que buscar, trilhar todo um caminho. E o método que eu trabalho agora chama causa raiz. Então eu já fazia sem conhecer o método, né? Que é saber o que tá te acontecendo, por que você tá nessa situação agora? Às vezes começou lá na infância. Muita coisa começou lá na infância. Então, até os 7 anos, tudo que a gente vive em casa influencia muito. Então, às vezes, os pais brigam demais. Aí a criança vai virar um adulto que acha que relacionamento é sofrido, difícil, conflituoso. Né? Então, tem comando para isso, pra gente ressignificar. Então, as lembranças vão continuar, mas não vai trazer mais aquela energia negativa, né? Então, a gente vai ressignificar essas lembranças e essas crenças. Crenças limitantes com relação a dinheiro. Então, se era uma família mais simples e que vem aquelas frases, né? Ai, dinheiro é sujo, dinheiro não dá em penca, tem que se matar de trabalhar. E aí,
sabe que tem muita crença, muita gente que acha que não pode ganhar mais do que os pais ganhavam. Essa é uma grande crença mesmo, né? Sim, que acha que não pode fazer diferente, mas pode, né? Então a gente ressignifica isso. Você pode ser o primeiro milionário da família, por que não? Por que não? Exato. Não vai estar desonrando a família, então tem todo esse lado. Eu não entro em vidas passadas, não trabalho, mas a gente vai até o útero materno e tem muita coisa que acontece na gravidez da mãe que passa pro feto, né? Então, teve um caso de um moço que ele tinha medo de elevador, mas nunca aconteceu nada com ele. Mas a mãe grávida dele ficou presa no elevador. Então, às vezes a gente tem... Herdou da mãe grávida, olha. É, e uma situação tão simples, né? A mãe ficar presa ali no elevador, simples no sentido assim, que pode acontecer. Comum, né? Exato, pode acontecer com qualquer um, né? E traumatizou, né, a pessoa O feto, e muitas né? vezes a pessoa não sabia nem de onde vem. Olha que trabalho incrível. Muito legal. E daí vai melhorando agora na vida adulta, né? Então, as crenças que mais eu pego são limitantes com relação a dinheiro. É a primeira e depois relacionamento. São as que mais tá pegando. São as principais, São né? as principais. E às vezes a gente reclama da vida, né? E tem tantos problemas maiores que aí a gente passa a ver que a gente reclama de barriga cheia. Né? Exato, né? Qual o ponto de vista que está fundamentando essa reclamação, né? E por que não ressignificar, ou seja, dar um novo olhar para isso? E olha só que nas sábias palavras da Dani, né? E como sugestão nossa aqui, escolha alguém que já passou por esse caminho e sabe onde está te levando. Então a Dani, né, já passou por um processo depressivo, sabe o que é esse movimento, né? Porque muitas vezes fala assim, não, vamos ressignificar isso, mas não sabe como que é a vida ali da pessoa, o que está acontecendo realmente com a pessoa. A Dani não, olha só, tem propriedade, já passou por isso e tem as condições e principalmente as ferramentas condizentes para que você alcance esses objetivos, não é mesmo? E sair da depressão é um movimento hercúleo, né? Você tem que querer, não adianta só tomar o remédio que o psiquiatra fala, mas você não faz o seu movimento, né? Então é um trabalho em equipe. Medicina é importantíssima, então nunca a gente vai dizer para não buscar o médico, os medicamentos que forem precisos, e junto uma terapia para andar junto e o resultado ser mais rápido, não ter efeito colateral dos medicamentos. E o cliente, ele tem que confiar no médico, confiar no terapeuta, confiar nele mesmo e querer dar esse primeiro passo. O universo sempre conspira a favor, mas primeiro a gente tem que querer. E sabe como que também começou? Eu estava ainda depressiva e nunca pedi ajuda lá no centro. Ia no centro, trabalhava, mas nunca pedi atendimento. Porque eu achava que eles sabiam. Sou médium da casa, por que eu preciso pedir? Eu pensava assim. Eles sabem tudo, né? E daí um belo dia, eu sou incorporada com o nosso mestre e eu... Nossa, eu falei assim, o senhor me ajuda? Ele, agora eu posso. Então, aí fiquei brava, por que não me avisou antes? Tava fácil assim? A constelação fala muito disso, né? Que se você só pode ajudar quem realmente pede, né? Nós também lá, nós não podemos fazer nada se a pessoa não pedir, nem os arcturianos não fazem nada. Então, cada comando eu peço autorização. Você autoriza que seja feito tal comando. Aí a pessoa disse sim ou não. Câmaras arcturianas também, sempre com autorização. Eles não fazem nada sem autorização. Então, a pessoa tem que querer. E aquele dia, eu fiquei injuriada. Mas, se eu soubesse antes. Eu só precisava dar uma permissão, né? A permissão que o Rafa fala muito, agora, né? eu posso te ajudar. E aí, começou todo o meu processo de querer, então, sair da... E também não foi um milagre, né? Não fiquei bem no dia seguinte. Mas eles me ajudaram. Começou o processo. Você foi seguindo num processo. Sim, daí todo um processo de voltar a querer viver, né? E aí, como a gente já conhece o caminho das pedras, quando me vem sensações ou sentimentos que vão querer me deixar depressiva, eu não permito que entre mais em mim. Porque depois sair é um esforço muito maior. Então, eu não Você já tem a permito mais. consciência, né? Já. Então, eu já conheço as sensações que dão no meu corpo. Então, é importante a gente se autoconhecer, né? Esse autoconhecimento é importantíssimo para você daí saber o que tem que fazer, como é que você vai sair daquilo, não deixar aquilo acontecer. A gente fica triste às vezes, né? Mas não deixar aquilo virar uma depressão. Então, a gente está sempre buscando todas essas ferramentas que são maravilhosas e simples, né? Exato, exato. Simples no sentido aplicável dentro da sua realidade, né? Então peça ajuda, você não está sozinho, saiba disso. E Dani,
para quem está nos assistindo e muitas vezes está num momento delicado, complicado, depressivo, tá ali no fundo do poço, né, que eu brinco, eu também passei por esse movimento de depressão, eu falo que eu continuava cavando para baixo, sabe, assim, continuava cavando. Para quem está nessa situação, quais palavras, consciência, clareza que você pode trazer? Eu digo assim, se sinta merecedor. Você merece estar bem, você merece estar feliz, estar num relacionamento que te agrade, num emprego que te valorize, né? Então começa se sentindo merecedor. E aí agradece tudo que já tem, porque a gratidão é importantíssima. Então a gente sai lá da vibração do medo, da escassez, vem para a gratidão e tudo começa a melhorar, o universo começa a conspirar a favor. E queira se ajudar, né? Então se sinta merecedor e queira receber ajuda. Às vezes é só uma palavra do melhor amigo, da família, um acolhimento já, mas assim, receba aquilo com amor, né? E aí tudo vai desencadear, um emaranhamento quântico. Você mexe uma pecinha, tudo mexe. Né? Olha o ambiente aí do Rafa, já falou em quântico, ele já brilhou o olho. Exato, né? Sabe, você não está sozinho, peça ajuda. E se por acaso você também conhece alguém, perceba ali o que você pode ser contribuição, às vezes, né, com um sorriso, como a gente já comentou, um ombro amigo, como a Dani está falando, né? Então, tenha essa clareza que não só você pode pedir ajuda, como você também pode oferecer ajuda. Sim. Não é? Exato. Duas mãos aí, né? E você pode, como não só pode, deve, que eu brinco, né? Porque afinal, somos todos um nessa experiência humana, não é? Isso mesmo. Não ficar, né? Você tá vendo que teu amigo tá precisando daquele acolhimento, não custa nada, né? De boa, sem forçar a barra, mas ver como é que ele tá, convida pra tomar um sorvete lá na praia, lá na praça, né? Faz. Que às vezes no começo, oferecer, né? Às vezes só uma conversa, um ombro amigo, né? No primeiro momento pode ser que a pessoa não queira, porque a gente tá tão depressivo que... É o que eu ia falar, como você tem tá? que Tá respeitar. tudo bem, né? Mas esteja presente ali, com a escuta ativa, né? O que a pessoa está falando. E só escutar já é um grande atendimento, né? Às vezes a pessoa quer só falar, deixa falar. Ouve com amorosidade, né? E não queira consertar a vida da pessoa também, não. Mas ouve, né? Sim, e seja objetivo também. Olha, eu estou aqui para o que vier, como eu posso te ajudar assim, assado, né? Deixa claro para a pessoa, olha, eu posso te ajudar assim, assado, enfim, não é mesmo? Isso, e aí... E devagarinho a pessoa vai se soltando. Talvez no primeiro momento não, mas com o tempo ela vai se sentir segura, vai querer falar, vai aceitar os convites. Então a amizade não tá em você aceitar o convite, mas tá em ser convidado, né? Faz o convite, vamos sair. Se a pessoa, sem forçar barras também, né? Sem forçar. Porque às vezes a cabeça quer, mas o corpo não vai. Se a gente tá muito depressivo, o corpo não vai, não tem energia, né? É complicado. Exato. É delicado, assim, né? Mas... é possível a gente sair disso, gente, sou prova. É possível. Exatamente, ó, somos aqui provas de que também. é possível. Então saiba que independente de como a sua vida esteja, é possível uma transformação, uma mudança. Por isso que nós estamos aqui, né? Sempre trazendo convidados incríveis aqui, como a Dani, transbordando saúde energética na sua vida. E parabéns! Parabéns por decidir acessar. Parabéns por decidir viver essa mudança. Eu tenho certeza, só de você estar assistindo, você já está vibrando diferente, Já não é? está, É isso. sim, a gente já Maravilhoso. tá emanando frequências positivas para todo o público. É bem isso. Exato. E ó, vocês sabem que eu leio mentes aqui, ó. Ó, Tem Rafa gente lendo já, mentes aí exato, já. Tem gente já perguntando, mas como que é esse negócio dos arcturianos, como que funciona e como que são as câmaras arcturianas, As câmaras, eu né? sou apaixonada. Primeiro explica quem são os arcturianos, porque eu sei que eles são dimensionais, mas eu não sei muito bem. Explica eles aí. Então, são seres multidimensionais que vêm de uma constelação de Arcturus. Na verdade, o nome Arcturus é do Sol. A gente não sabe o nome dos planetas, então a gente resume como arcturianos. São 12 planetas, ou vai ter literatura que vai dizer que são 6 duplas de planetas. E eles vêm de lá, são muito tecnológicos. Eles já passaram pelo que a gente já passou, então eles já estão muito à frente. Então, a missão deles agora é nos ajudar a passar toda essa transição. E eles trabalham muito a cura. E através de tecnologia, eles são sensacionais. As câmaras, elas São têm curas físicas. Eles trabalham no etérico, no duplo etérico, mas vêm pro físico. Então não é só emocional. Tem a câmara que eu sou mais apaixonada, é da acupuntura.
Olha. E eu Que usei em legal. mim, porque eu tenho artrose de quadril e eu não tô mais tomando tanto medicamento como eu tomava antes. Me coloco toda noite numa câmara de acupuntura. Então, quando eu começo meu tratamento, eu tá com alguma dor? E se a pessoa fala assim, eu já coloco no final do meu atendimento. E aí? Geralmente passou, no mínimo amenizou, mas geralmente já passou a dor. Então, é uma câmara sensacional. Tem pra depressão, tem pra relaxamento, tem pra criança, tem pra pet. Então, são pra ótimas. pet Tem também. Legal. Tem específica pra pet, pra criancinhas. Mas as que eu mais uso são pra depressão e pra dor. São as que eu mais uso, mas elas são lindas. E aí, meu mestre, que é o mesmo mestre da Suzy, mestre Paulo, um dia ela incorporar em dezembro, ela tava incorporada e ele assim, as câmaras são reais. Falou assim pra mim, as câmaras são reais. Então, como é que funciona? Eu visualizo elas assim como se fossem aquelas câmaras de ressonância magnética aqui em hospitais. Então, que a gente desliza assim uma cabine. E assim, na nave são milhares de câmaras. E aí, o terapeuta tem que escolher, eu tenho que saber qual câmera colocar. Também não posso pedir, põe ele na câmera. Não, eu tenho que saber qual. E daí, é como se eu fizesse uma programação, assim, então eu coloco o meu cliente na câmera, faço a programação. Duram 10 minutos, é super rápido. A pessoa precisa estar só sentada ou deitada, então enquanto eu aplico os comandos, eu também aplico as câmeras. Dá pra fazer. E às vezes, dependendo do caso, eu trato com a pessoa pra eu fazer à noite, pra ela estar já deitada. Eu falei, cara, você vai dormir. Me autoriza a fazer, eles autorizam, eu faço. Então, todas aquelas milhares de câmeras, elas fazem as mesmas coisas, só que daí o terapeuta é que Faz o direcionamento. Isso. Que legal. Se eu errar, então não vai ter perigo. Se eu errar, eles acertam. Não, tem uma câmera melhor. Aconteceu uma vez só. E na hora eu percebi, porque como agora minha telepatia está mais afinada com eles, na hora eu percebi a mudança e foi só uma vez. Mas se eles perceberem que tem câmera melhor, eles colocam numa melhor. Mas eu tenho que definir qual eu quero. E tem sido, assim, sensacional. Tem cada depoimento bacana, assim. Tem uma câmera chamada do amor arcturiano, que é pra depressão. Aí eu coloquei a cliente no dia seguinte, ela assim, eu acordei sentindo tanto amor, nossa, eu fiquei tão feliz. E aí Que legal. Tem clientes que são muito sensíveis, falam, eu notei eles trabalhando em mim essa noite. Eles vão me contando assim no dia seguinte. É muito bacana, tem muito depoimento bacana, assim. Que legal, que legal. Muito bom. Essas câmeras eu não Você conhecia. não conhecia? Não. Elas são ótimas. E que trabalho... Tá Não, você tava falando, eu já ia Não falar. é? Já tô com a senha aqui, ó. Vamos que eu já lá, vou querer uma senha da também. lombar, vamos lá. Quem não tá, Não né? é? Trabalhar no computador e ficar o dia inteiro na cadeira, né? A lombar vai, né? Tem a da acupuntura, aí teve um caso muito engraçado que... vou dizer o nome. É da Suzy. E ela é muito sensível, né? Ela, tô com tanta dor na coluna. Eu falei, vou te colocar na acupuntura. Ela tá. De repente ela começou, estão puxando minhas orelhas, o que tá acontecendo? E daí a gente começou a rir muito, porque daí ela assim, que dor, estão puxando muito. No primeiro momento parecia que estavam brigando com ela, né? Mas não, estavam fazendo aurículo. E ela é muito sensível, percebeu, né? E a dor da coluna passou, então... Foi uma prova, pra mim foi uma prova. E eu achei, foi muito divertido, a gente riu muito. Estão puxando minhas orelhas. Os relatos devem ser os mais engraçados, né? E quando que foi que você recebeu, assim, o primeiro feedback, o primeiro depoimento? O primeiro foi esse. Nós estávamos trabalhando muito, nós duas, né, pelo Imariá. E aí, nós duas estávamos com muita dor. Eu disse, não tô aguentando. E eu lembrei, deixa eu fazer. Então foi o primeiro. Já tem uns 2 anos isso. Que eu ia perguntar, e como que você legal. se sentiu? Nossa, eu fiquei assim, não, faz efeito mesmo, porque foi, né, eu fiz, vamos ver, né, o que vai dar. Desculpa. E daí teve esse depoimento já instantâneo, né? Bom, se a Suzy sentiu, é porque E de lá pra cá, né? vários Nossa, depoimentos. sim, vários. E sempre muito positivos, E você atende presencial, online, como que Eu funciona? atendo só online, por enquanto. Então, tem o site do Imariá, a pessoa entra, me encontra, eu faço frequenciamento, faço os comandos. E também estou trabalhando agora com um biocomunicador, o Quantec, que é uma máquina alemã que faz o frequenciamento, igual a gente faz, eles também fazem. Mas a diferença é que o Quantec vai ficar 24 horas por dia. E aí a gente faz uns pacotes de 30 dias te emanando as altas frequências, coisa que humanamente é impossível. Então, eu vou estar te frequenciando por 1 hora. E a máquina vai frequenciar 24 horas por dia. Então, com a sua foto, essa data de nascimento e nome, o equipamento vai frequenciar e ver o que precisa para chegar no teu objetivo.
e aí ele vai estar frequenciando. E também busca causa raiz, é muito interessante esse equipamento. Uma técnica alemã já estudada, tem bastante papers, né, científicos comprovando, até tive uma faculdade aqui de São Paulo que comprovou também, não foi a USP, a outra, não lembro, Nesp, acho, que fez estudos com Quanta aqui, e tem artigos científicos publicados, então é bastante bacana, tem bastante resultado, já temos bastante depoimentos também, então é muito bacana. No Imariá, a gente trabalha tanto com salas coletivas quanto individuais. Então, nas coletivas, tem uma agora que é uma de emoções, que sou eu que administro, então eu já coloquei aquilo que eu quero, né? Trabalhar as emoções. Então, já está definida a sala, a gente chama isso de coletivo. O valor é mais em conta também, só que não vai ter contato. Tem dois modelos, um que não vai ter contato, que é bem mais em conta, e um intermediário que em algum momento dos 30 dias eu entro em contato e também frequencio. A gente chama isso de supervisionado. Então tem estas salas. E a individual, a diferença é que eu vou entrar em contato antes, ver qual que é o teu objetivo e daí a gente vai focar. Então daí é conforme que cada cliente quer. Diferente da coletiva, que daí não tem como a gente ter esse contato, né? Por Não isso é tão exclusivo, né? Não é. Mas a gente fez uma sala muito bacana, pensando assim, no geral, assim, o que poderia melhorar a emoção. E tem uma para ânimo, para quem tá se sentindo muito cansado, a gente fez também. E tem pra pet. Que bacana, hein? Pros pets Temos. também, que incrível, legal. que incrível. Inclusive, né, ânimo pra vida, no dia a dia, hoje em dia, principalmente, né, com um monte de informações, somos bombardeados a cada segundo, né, de informação, então às vezes se sente esgotado. Olha só o universo conversando com você, Não é? te oferecendo aí uma oportunidade de trazer mais ânimo pra vida, por que não? Sim, Não é? Quem que não derruba, né? Nesse monte de, que nem você falou, desse bombardeio de informação, né? Sim, não a dá gente pra... não aguenta. E eu coloquei, teve uma cliente que eu coloquei e ela não tinha relatado nada no fígado. E como buscar a causa, saiu que ela tava com intoxicação por excesso de produto dental. E eu perguntei, né, tá acontecendo alguma coisa? Ela sabe que meu fígado tá reclamando mesmo. Aí eu deixei a máquina trabalhando, então já não tá mais doendo, daí fui frequenciar de novo, já não tá mais esse problema. Então a máquina capta essas coisas que a gente nem pensa, né? É porque tá fora, né, do físico, né? E não era o objetivo, assim, ela não tava querendo tratar o fígado, era outra coisa. Sim. E daí apareceu, eu deixei, e daí perguntei, é isso aí mesmo? E era, e tá se sentindo super bem agora. Causa raiz. Causa raiz. Causa raiz, muito bom. Sensacional, sensacional. Tá vendo quantas possibilidades aí, ó? Muitas vezes se sente estagnado, ansioso, depressivo, triste. Não é normal. Não é normal se sentir assim. Saiba que existem possibilidades de você trilhar um caminho diferente. Isso não mesmo. E dor também, às vezes a gente fala, né? Já tô acostumado, mas Não é comum ficar Nossa. sentindo dor, ficar né? sentindo dor. Não é pra se acostumar com dor. Não Exato, exatamente. Pai, Exato. é comum, sempre sinto isso. Não é normal. Não é normal. Não Sim, é? tem que tratar. E agora com essas ferramentas muito bacanas. Eu esqueci de comentar das câmaras arcturianas, como que funciona, por que tem que estar sentado. Porque eles desdobram os nossos corpos. Nós temos 7 corpos. Esse físico, mais 6 sutis. Eles levam o segundo corpo pra nave, trabalham, e daí quando devolvem, ele traz pra gente as informações. Então, por isso tem que estar sentadinho ou deitadinho. Mas 10 minutos. Que legal. É bom estar em repouso também, né? E pode Sim. estar dormindo, que você falou Sim, daí eu também. prefiro fazer quando tá dormindo. Porque a gente faz viagem astral mesmo enquanto você tá dormindo. E eu já aproveito. A única que eu posso fazer a qualquer momento, tem uma que é pra dar ânimo. Aí, sim, tá na fila do banco, tá na fila do mercado. Então, e dessa eu posso fazer, não tem problema. Pra dar uma... Dá um up, Eu tava vindo pra cá e começou daquele soninho, né? Pós-almoço, um tempo grande de carro. Já pedi, opa, me coloca nessa porque eu tenho que estar animada. E isso. falando em animado, daqui a pouco já vamos ter uma prática aqui, ó, de comandos ela trouxe uma mentais. prática Exato. que eu já não quero é? conhecer. Exatamente. Então, bora lá já se preparando aí, ó, já se conectando nessa frequência. Falando em frequência, o que é o frequenciamento? Frequenciamento é a capacidade que a gente tem de acessar o campo energético da pessoa, sempre com autorização, perceber na gente o que está acontecendo e aí eu trato. Então, eu particularmente trabalho muito chakras e corpos já há mais de 30 anos, então eu percebo em mim o que está acontecendo e aí eu já trato. Aí eu percebendo tudo o que está acontecendo, eu já faço todo um reequilíbrio completo de chakras e corpos e deixo a pessoa redondinha.
A diferença, deixa eu só explicar a diferença do que eu faço na casa de oração em Mariá. Na casa de oração é mediúnico, então eu tenho as minhas entidades, fica bem mais fácil, com eles me ajudando. Aqui em Mariá não tem entidade nenhuma, é eu e o consulente, então isso é paranormalidade, essa é uma técnica que a gente pode usar das duas formas, tanto mediúnica quanto paranormal. E a técnica é a mesma, mas a gente acaba conseguindo fazer sem a necessidade de estar pedindo para as entidades espirituais, então é uma técnica muito bacana, qualquer um consegue fazer. Como a Suzy diz nos cursos dela, ela relembra, porque todos fazem. Então, quando você Já percebe, é comum, assim, né? nossa, lembrei do meu amigo, e toca o telefone, era um amigo. Isso é um frequenciamento, né? A gente entrou na frequência da pessoa e captou. Então, todos fazem, só a gente não lembra, às vezes. Então, é uma técnica muito simples e que ajuda muito, porque daí eu entro na frequência da pessoa e eu elevo aquela frequência. Mas daí, a pessoa tem que se esforçar e manter, né? Mas é assim que funciona, frequenciamento é isso. É eu conseguir entrar no teu campo e ver o que tá faltando. E sempre com Que a legal. permissão Sempre da com a permissão. pessoa. A gente não pode fazer nessa aí, frequência das pessoas. Não pode. Então tem que ter essa ética de não... Faz aí pra não sei quem. Não dá. Tem não que pode. ser, a pessoa tem que estar onde sabendo. eu queria chegar. Então, Uhum. tipo, né, às vezes é o que eu falo, né? Às vezes você tá assistindo e fala, então, fazer um frequenciamento pra fulano, pra ciclano. Não, converse com a pessoa, perceba se ela gostaria Sim. também, né? Porque Sim. como diz o pai da medicina, né? Pergunte pro doente se ele gostaria de ser curado, né? Justamente. Senão é apenas gasto Exato. de energia, criação de karmas e tudo mais, não E é? aí a gente traz pra gente sensações que não são boas e que a gente não vai conseguir se livrar tão fácil. Vai ter uma exceção que é pra crianças, então pai ou a mãe, quem cuida da criança que ame muito essa criança pode autorizar. E pessoas que estão acamadas, então na UTI, não tem condição de... Aí alguém que ama muito, a esposa, mãe, filho, alguém que ame muito pode autorizar, nesses casos. Daí sim. Tá, maravilha. Porque gente tá tá. de forma inconsciente ali, Isso. né? Então precisa de alguém pra decidir também. Sem as faculdades Não é? mentais ali, né? Sim, aí daí a gente ajuda. No Causa Raiz, né, nos comandos mentais, eu tratei 2 irmãs com Alzheimer. Foi muito bacana. Então, a terceira irmã, preocupada com as 2, no primeiro momento ela ficou chateada. Ela, mas não tem cura? Não tem cura, mas a gente dá qualidade de vida pra pessoa, né? E dá pra perceber como é que ela tá, porque às vezes não tá se comunicando. Aí uma delas estava muito ansiosa, aí trabalhei, tanto com os comandos quanto com o frequenciamento. A outra já tava melhor. Aí passou um tempinho, ela deu o feedback que ambas estavam muito bem. Fiquei bem feliz com esse feedback. Ai, que Então, é legal. Isso é muito bom, né? Fazer o bem é gostoso, né? É Esses gostoso. feedbacks são os melhores, né? Eu adoro também. É por isso que eu perguntei qual que foi o primeiro, porque eu me lembro do primeiro treinamento que a gente deu, e aí o brilho nos olhos das pessoas, assim, agradecendo, vibrando ali, mudando de energia instantaneamente. Eu falei, é isso que eu quero pra minha vida. Ai, eu também Sabe? fico tão feliz. Não Agora é? termino um atendimento. Gente, eu adorava trabalhar na farmácia e eu também tava dando um passezinho em tudo que eu fazia. E às vezes era um floral, era algo tão simples. E a pessoa fala, nossa, mas fez um efeito tão bom. Eu sei. Eu sei o que eu fiz lá atrás, né? Mas passou, essa fase passou. E eu me sinto tão feliz agora atendendo as pessoas, né? É incrível. Você vê aquela mudança, a pessoa às vezes não tava achando o caminho tava ali, né? Só precisava abrir Ampliar, os olhos, né? E estar aberto às infinitas possibilidades. E, nossa, eu fico tão feliz. Quando eu te pergunto aqui, qual que é o primeiro que vem na sua cabeça? O feedback, o depoimento mais assim, que transborda no seu coração? Ai, teve um bem no começo, assim, quando eu comecei, uma pessoa, uma mãe de família, mas não assim tão de idade avançada, mas que tinha 2 filhas adolescentes. Ela fez pra ela. E ela se sentiu tão bem, tão feliz, que no dia seguinte ela me pediu pra fazer pras filhas adolescentes, pra elas já crescerem sem tantas crianças. Essa é a que mais me marcou, assim, talvez uma das primeiras. Que ela ficou assim, maravilhada, e ela tava mais pra baixinho, assim, quando a gente começou. E no dia seguinte ela assim, eu não tô acreditando que eu tô tão feliz hoje. Foi lindo. Que legal isso, né? Daí eu fiz pras meninas dela, acabei fazendo. Nossa, sensacional. E falando sobre crença limitante, né, Dani, que você comentou agora, e você falou que as pessoas mais te buscam pela questão financeira, né, sobre crenças limitantes sobre dinheiro e também sobre relacionamento Sim. amoroso, Amoroso. né? Sobre crença limitante sobre dinheiro, energia do dinheiro, enfim. Qual é a crença que você percebe que mais são comentadas, faladas, que as pessoas mais Tá mais estão enraizada, né? Que mais tá enraizada é assim, que dinheiro não presta, que dinheiro é sujo e que não dá em árvore. São as que eu mais uso.
Daí eu já vou perguntar, você ouvia isso quando era criança? A vida toda, né? Eu via isso dos avós, Sim, dos pais. inclusive eu tinha muita crença limitante. Já teve uma cliente que perguntou, mas tá, e você? O que mudou? Primeiro que eu não ia estar atendendo, porque eu era tão tímida, tão tímida. Tão pouco ia estar aqui, gente, conversando num podcast. Eu era Não muito é? tímida. Então, aí eu tive que fazer muito trabalho, muito trabalho. E aí, a causa raiz foi na infância, que me davam tanta bronca do tipo, fica quieta. Fica quieto, porque a diferença de idade era muito grande. E acho que eu falava demais também, né? Não tinha paciência. E aí, um dia eu pensei, tá bom, não falo mais. E eu comecei a ficar muito quietinha. E aí, eu busquei essa causa raiz, ressignifiquei. E agora estou um pouco tagarela. Não, tá bem. Tá vendo? Então, É possível a Uhum. transformação. É possível, então a gente tem que buscar a causa. Então eu sei o que foi. Aí outra coisa foi uma bronca muito grande que eu levei na frente de todo mundo. Não foi bacana, também me deixou mais tímida. Então, às vezes, os pais não fazem por mal as coisas, né? Mas a gente, quando criança, não interpreta tão bem. Então, também não, né, querer deixar agora, não pode mais brigar, não pode fazer nada. Não, mas em vez de brigar, conversa com a criança, né? Chama de ladinho e fala, olha, não foi bacana, por que você fez isso? Podia ter feito melhor. E não brigar na frente de todo mundo, humilhar a pessoa, né? Então, Exatamente. acontece muito. Nossa, trato muito problema, assim, de infância, muito mesmo. Coisa que a gente nem imagina. De castigos que davam, né? Então, agora, daí na vida adulta, a gente tem problema nos relacionamentos. Tanto com amigos, quanto relacionamento amoroso, a gente não consegue se expressar. A gente não consegue conviver, então vem disso, do que a gente aprendeu. Das coisas que ouvem, às vezes, você não vai dar em nada mesmo quando crescer. Você nunca faz nada certo. Você é um burro, né? Então, pra que falar assim? Mas foi o que a pessoa aprendeu também, né? Cada um Mas a gente só entrega o que tem, o que recebeu, né? Então, ainda bem que hoje em dia a gente tem essas ferramentas todas que talvez nossos pais não tiveram. Eu fico pensando nos meus pais, que são bem de idade, meu pai já faleceu até. Mas a infância dele foi tão sofrida, que era o que ele sabia, né? Então... E não tinha as informações que tem hoje, né? Na facilidade de hoje, né? E aí, mas daí consegui melhorar tudo isso, mudar, não tenho mais problema nenhum com a minha criança interior, tá tudo bem. Então é isso, essas mudanças que eu vi em mim. Principalmente a da fala. A da fala. Pessoas curadas curam, não é? Verdade. A minha foi muito timidez. E E aí eu fui perdendo isso com o tempo. Me falava muito na infância, né? Meus pais falavam muito, o Rafa é tímido, o Rafa é muito tímido. Provavelmente pra você também. Não falavam sim, mas é que eu era mais retraído mesmo. Eu ficava mais, porque eu acho que talvez eu fosse muito... Eu me cobrava mais, talvez, e eu ficava nessa timidez. E aí eu fui me bloqueando mesmo. Sim, Todo mundo, É. até recentemente, eu digo de 15 anos pra trás, falava, nossa, o Rafa é tão tímido, o Rafa é tímido. E eu me associava e falava, sim, eu sou tímido. Hoje, pra eu estar aqui, nossa, foi muito trabalho, muitos processos, né? Muita expansão de consciência. Então, onde a gente tá querendo chegar aqui é que, sim, é possível essa transformação. Super possível. Não é? Pra mim, acho que eu superei naquela velha frase, né? Tá com medo? Vai com medo mesmo. Porque eu percebi que na vida é assim mesmo, né? Sim. Medo todo mundo vai ter, então vai com medo Então, mesmo. vai E começar. aí eu fui me superando dessa forma, acho que... E eu me cobrava muito, né? Então, assim, também, muito perfeccionista. Aí eu tinha medo, por exemplo, de vir num podcast e não conseguir saber a resposta de pronto, assim. Como é que eu vou... O que eu vou fazer se eu não souber a resposta? E daí eu comecei a ressignificar isso também. Não, tá tudo bem. E né? como você consegue antecipar isso? Não pode? Aí você Não fica tem como naquela... saber. E eu ficava aquele ansiosa. barulho, né? Eu até Olha falei, só os desdobramentos aí, as emoções e tudo mais. Então, assim, a gente não tá curado, né? 100%. Sempre tenho que pensar. E eu tinha falado pra Rafa, acho que eu vou ficar ansiosa quando ele me convidou pra vir aqui. Dele, respira, relaxa. Respira, é um bate-papo, gente, percebe conversa. aí? Não é? E falando aqui do Saúde Energética, lembrando que você pode ouvir o Saúde Energética nas principais plataformas como Deezer, Spotify, Amazon Music e aqui no YouTube, esse bate-papo de muita expansão de consciência. Verdade, né? Não é aí agora você tá Maravilhosa. ansiosa? Não, nem um pouco. Viu? Tá Passou. leve e Passou. divertido. Já Não passou é? bastante tempo, ela nem percebeu. Já estamos Exato. aqui, ó, quase no fechamento Exato, já. e falando leve e divertido, já vou deixar aqui o convite da comunidade neuroquântica e a Dani já vai trazer também nossa experiência, vivência aí dos comandos mentais. Então, com vocês, a comunidade neuroquântica.
Seja membro da comunidade neuroquântica e mantenha a sua energia interna sempre elevada para uma transformação definitiva. Desfrute de encontros semanais ao vivo durante um ano inteiro, onde exploraremos temas que levarão você a um despertar em um nível de consciência nunca antes alcançado. Aqui dentro da comunidade neuroquântica, você tem mentorias direto com os professores, ao vivo e online, para fazer perguntas e tirar suas dúvidas sobre sua jornada de autoconhecimento e desenvolvimento pessoal. Você já se sentiu sozinho ao longo do caminho, mas gostaria de apoio e um grupo em que possa navegar pelo universo do autoconhecimento e desenvolvimento pessoal? Você também tem à sua disposição grupo exclusivo dos membros para conversar com pessoas na mesma vibração e com os mesmos objetivos. Sim, pessoas da mesma tribo, com papos de consciência e frequência energética alinhados com muita alegria, amor e contribuição. Aguardamos por você. Junte-se a nós agora mesmo para manter a sua energia interna sempre elevada, clicando no botão de saiba mais abaixo. Mais do que um curso, é muita expansão de consciência. Na comunidade, eu faço isso praticamente todos os dias, mão na massa, práticas, vivências, para que você possa trilhar o caminho de expansão de consciência, ou seja, ampliar seus pontos de vista, as percepções que você tem ali a respeito da vida, de relacionamentos, né, da sua vida profissional, às vezes crenças limitantes, eu não posso, eu não mereço, eu não consigo, eu não sou, né, a crença eu não sou bom o suficiente. Então, a gente trazer mais consciência para você poder trilhar esse caminho. Seja bem-vindo à comunidade neuroquântica, aqui ó, no QR Code, você assistindo na TV, coloca seu celular aí pertinho e também aqui na descrição do vídeo tem o link de acesso e aqui nesse site já tem uma aula para você já praticar, vivenciar a transformação com várias técnicas e processos da neuroquântica. E o PER está deixando o cupom de 10% de desconto. Quando você for fazer sua inscrição, coloque o cupom Saúde Energética e seja bem-vindo a bordo. Se acostume com as coisas boas acontecendo na sua vida. E para você se aprofundar ainda mais, nossa, Rafa, amei a comunidade, estou praticando agora, quero entender o processo, o funcionamento, como que tudo isso funciona, essa parte energética da vida, você também pode se aprofundar com a formação em neuroquântica, primeira e única, reconhecida pelo MEC. Olha só, Ministério da Educação aí, certificando você para praticar e vivenciar a neuroquântica na sua vida, no seu trabalho, nas infinitas possibilidades dessa experiência humana chamada vida. Maravilha. Seja bem-vindo. Bora lá para nossa prática, né? Vamos nos comandos mentais. Já gosto sim, quero saber o que é prática. Precisa de ter alguma coisa, pegar uma água, um pré-requisito? Só estar na permissão, né? Vivenciar. Quer ver? Vamos fazer um bem simples. Vamos lá. Esse eu faço toda manhã. Eu escolho e autorizo o aumento imediato do meu nível de merecimento. E assim já é. Uau! Olha como o simples bem feito funciona, né? Os comandos, eles são simples, mas eles são profundos. Sim. E eles sempre positivo numa frase imperativa, né? Num verbo imperativo. Imediatamente, eu escolho, autorizo. Assim é, né? E assim é. Então, esse é um bem simples. Quer ver um outro que eu trouxe pra gente? Boa, Vamos lá. Bora lá. Enquanto ela pega ali. Sim. Esse qual que é o objetivo? Esse daqui também com autorização para nossa melhor versão. Perfeito. Olha só, para sua melhor versão. Olha que incrível. Bora lá, respirem então, profundamente. Bora. Eu, fala seu nome, me autorizo a ser a minha melhor versão, a perceber as oportunidades que se apresentam em meu caminho, confio na minha capacidade e nas minhas habilidades imediatamente. E assim já é. E assim já é. Maravilha. Adorei. Sim, já é. E Dani, isso é atemporal, não é? Sim, então atemporal. quem quiser voltar um pouquinho aí para ouvir, assistir anotar, de novo, assistir novamente, não é compartilhar com a sua enviar família, pro né, com os amiguinho. amigos, exato. E vocês podem fazer seus próprios comandos, né? Lembrando sempre, positivo e no presente. Não é assim, amanhã eu vou ser melhor. Não. Hoje, Agora? imediatamente. Agora. Né? Eu escolho e autorizo ter um emprego melhor, eu escolho e autorizo ficar sem medos, ser mais confiante. Né? Lembrando, acho que esse ficar sem medo ficou meio negativo. Ser confiante em mim mesmo. Então, a gente mesmo pode fazer os nossos comandos. Mas esse do merecimento é o melhor, assim. Porque às vezes as pessoas não se sentem merecedoras, né? Mesmo sem saber, tá lá no subconsciente. Por quê?
A gente merece sim, é agora. Mereço, né? Uhum. O melhor pra mim agora. Mereço estar recebendo o melhor. Então, a gente... Tá lá no Kaibalho, né? Do mentalismo, a gente recebe tudo que a gente pensa, mas é o que a gente vibra, né? Então, não adianta só pensar, que nem você falou recém. Uhum. Fez a meditação de manhã, mas já saiu reclamando. A gente tem que vibrar e pensar, nem aí. O universo conspira a favor. E sempre saber bem certinho o que quer. Teve um caso interessante, assim, que a pessoa falou assim: ai, mestre, eu quero um companheiro que me ame do jeito que eu sou. Ele passou um tempinho, a mulher, que não era casada, apareceu grávida. Ficou braba, né? Mas, mestre, como assim não? Você não pediu alguém que te amasse do jeito que você é? Eu escolhi o melhor. Então, a gente tem que dar detalhes. Específico, né? Mais detalhes aí, por favor. Detalhes, gente, o que vocês querem? Se é um companheiro, né? Um filho, um marido, que tipo de companheiro, que tipo de emprego, aonde você quer morar. Então, a gente tem que dar os detalhes. A gente brinca bastante que eu quero uma casa e um carro. Legal, vem um motorhome. Vem um motorhome, não é? Exatamente. E esses comandos, como objetivo geral, é sempre para trazer a pessoa para a essência dela, né? Para a frequência ali da infinitude do ser dela, não é? Sim. Aproveitando aqui, ó, acessar o seu Eu sou. Né? Eu sou a essência divina. Dani, um presente aqui da engenharia da humanidade, né? Para você sempre se lembrar dessa essência divina que você é e lembrar também desse transbordo aqui no Saúde Energética. Parabéns, Eu não amei, é? muito obrigada. Eu sou. Aí aproveitando de presente, de Opa! merecimento, olha Olha lá. só, mais um Hora presente aqui para você cheirosa. da bruxarina, Que né? delícia. Que a Dani tá recebendo é sais de banho de chuveiro e um óleo de massagem para você transmutar qualquer energia ali, para você se sentir mais presente. Todos esses produtos você encontra no bruxarina.com.br e no site no Instagram bruxarina_. E lá, quando você encher seu carrinho, você também tem o cupom Saúde Energética, que você tem 10% de desconto em todo o site, tanto os produtos para o seu corpício quanto para o seu ambiente, velas, incensos, sprays, diversos produtos ali frequenciados pela Karina, a bruxarina, com muito amor, muitas ferramentas ali para que você vibre na sua essência, não é? Super, Karina. Ela Exato. trabalha bem as energias dos produtos dela, é muito legal. Exato, e aproveitando também, deixar nosso agradecimento aqui para a Mania Criativa, né? Sempre nos presenteando aqui com canecas, camisetas, diversos produtos. Eles estão presentes em São Paulo, loja física em São Paulo, e eles entregam em todo o Brasil, né? Tanto para você presentear, fazer ali, né, diversos produtos para sua empresa, enfim, com o logo da sua empresa, diversos Datas produtos. sazonais. Exatamente, né? Tem outro verso que fala, né? Como é que é? Eternizando momentos. Desenhos dos seus filhos na camiseta, enfim, diversos movimentos aí. É só pensar que eles fazem. Mania Criativa SP no Instagram, siga Maravilha. lá. E Dani, olha quem está aqui na sua frente. Opa, ó. e quem chegou? Ei, o pessoal já conhece, olha aqui, ó. Esse daqui, Dani, é o seu eu do futuro. Seu eu do futuro está aqui na sua frente. O que você gostaria de ouvir do seu eu do futuro? Viu como deu certo? Olha que maravilha. Cara, ele tá felizão, ó. Todo aí. Viu como deu certo? Festejando que já está dando certo, isso. Dani. Parabéns, parabéns. Perceba Obrigada. aí, ó, quantas pessoas, direta e indiretamente, você já impactou, você já transformou a vida. Percebe? Às vezes, né, uma pessoa na família pode transbordar diversas ali outras, né? Então, olha só quantas pessoas você já impactou, você já transformou. Parabéns. Parabéns pelo trabalho, parabéns por ser mais um ponto de luz no planeta Terra, né, trazendo aí leveza e principalmente, né, canalizando aí com os arcturianos, da nossa família galáctea, não é? Maravilha. Amorosos. Nossa, sensacional. E como que as pessoas podem te encontrar nas redes sociais, enfim, como que eles podem te encontrar? Vão me encontrar no Instagram do Inmariá, então é Instituto Inmariá, com H no final, IN, Mariá, H no final, ou no site mariá.com.br. Lá estão todas as terapias, como me achar, como agendar, tá tudo lá no site. Sensacional. Maravilha. A gente deixa aqui também embaixo, aqui na descrição do vídeo. E aí o pessoal pode achar
a Dani. Exato, e se esse episódio for um convite para você acessar aí toda a potência, o eu sou, a sua essência divina, né? Como eu falo, você não é seus pensamentos, você é muito maior do que imagina ser. Então perceba aí as infinitas possibilidades que hoje, como a Dani falou aqui sabiamente, imediatamente, não é? Imediatamente, né? E uma rápida aqui, um comando mental rápido pro dinheiro que vem agora para você. Deixa eu me lembrar para limpar as crenças limitantes. Eu escolho e autorizo a quebrar toda a lembrança que eu tenho de que eu tenho que ficar longe do dinheiro para me manter pura e fiel a algo ou alguém, e eu desativo esse programa agora. E assim já é. E assim já é. E assim já é, tá maravilha. vendo? Se esse episódio já mexeu aí, já abalou a estrutura da consciência, não é? Imagine você passando por uma sessão com a Dani, não é? Mande mensagem, tenho certeza que a Dani vai ficar super feliz em receber a sua mensagem lá no Instagram. Enfim, todas as informações, os links estão aqui na descrição para você viver com mais saúde energética. É isso, Rafa, maravilhoso, gratidão. Gratidão, Dani. Uma mensagem Gratidão, final Dani. para que você perceba aí que vai ser contribuição. Que vocês confiem no seu coração. As respostas estão dentro de vocês. Então confie no seu interior, que ele sabe, ele é muito sábio. Exatamente. Muito bom, né? Aqui a nossa intuição não mente, né? E muitas vezes a gente segue aqui, e por que não dar uma voz de confiança como Fica a Dani? só naquele racional, né? Exato, a Dani está comentando aqui sabiamente para você seguir essa voz do coração, não é? Isso mesmo, porque a gente fica, né? Ah, não, mas acho que tá vindo, né? Coisa da minha cabeça. Não, gente, Exato. confia. A gente sabe a resposta, só não quer dar o braço a torcer. Né? A gente sabe as nossas respostas. Sensacional, sensacional. Muita gratidão, Dani. Gratidão, Parabéns Dani. pelo trabalho. Parabéns aí por Então. transbordar para o mundo, né? O mundo tem sede de informações, tem sede de frequências mais elevadas. E parabéns para você também por se permitir receber, acessar mais saúde energética na sua vida. Deixo o convite para você se inscrever no canal, deixar o joinha e principalmente compartilhar. Vamos compartilhar esse episódio para que mais pessoas possam acessar a informação. Lembrando que informação é energia, não é, Pércio? É isso mesmo, Rafa. Maravilha. Muita gratidão. Um Gratidão. beijo no coração e até nosso próximo episódio.